Eu fazia muito esse tipo de vídeo no passado e eu sei que vocês amavam, mas aí eu acabei desanimando um pouco de fazer, porque sempre tinha aquelas pessoas que interpretavam como, ah lá, professora querendo mandar no jeito que a gente quer falar. Ou então, a gente é brasileiro e a gente fala como a gente quiser. E eu concordo plenamente, sotaque estrangeiro nunca foi e jamais será um problema, tanto que eu também tenho um sotaque estrangeiro falando inglês e provavelmente eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Mas, na minha visão, falar do seu jeito não significa falar de qualquer jeito. E eu sou professora, tô num contexto de ensino, então me deixa trabalhar. Vamos falar sobre 10 palavras super comuns que nós brasileiros acabamos escorregando na pronúncia. E não são palavras particularmente difíceis de pronunciar. Eu não tô falando aqui de sixths, de clothes, eu tô falando de palavras que as pessoas acabam trocando os sons por algum motivo. Mas a gente vai corrigir isso agora pra nunca mais esquecer. Número 1, essa palavra aqui. Fala essa palavra em voz alta. Se você falou curse, você falou maldição e não curso, porque a palavra curso é course. So, this is an English course. Esse é um curso de inglês. Rima com horse. Horse, course, ok? Tanto que tem até uma rima que é of course my horse. É claro que sim. Então, of course my horse. Lembra disso que você não vai mais pronunciar curso como curse. Of course my horse. A segunda palavra é essa aqui. Fala em voz alta essa palavra. Você falou push. Você e a torcida do Flamengo, né? Então aqui no Brasil é muito comum a gente falar push por uma hipercorreção. A gente acha que o U sempre vai ter som de então a gente fala push. A gente fala Bush para arbusto ou para o nome do ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush. Mas na verdade a vogal aqui não é e sim U. É um U mesmo, só que não é um U longo que nem boot. Bota, né? Boot. Não, é esse é um U um pouco mais curto. Então fica push, push, bush, bush. É o mesmo som de book. A palavra livro, a gente não fala book, longo assim, a gente fala mais curto. A gente fala book, book. Soa quase como um O, mas não é um O. Entre um U e um O. Então, push. Push the button. Aperte o botão. E, importante, se você vir numa porta, push, não push. Você tem que empurrar, na verdade, porque push é empurrar. E se quiser lembrar essa diferença, pensa na frase push the button. Porque com um botão, a gente nunca puxa um botão. Normalmente, não. A gente aperta, empurra o botão. Então, lembra de push the button quando o cérebro der aquela bugada. Push the button. A próxima palavra é essa aqui. E essa palavra, ela é um problema pra mim. Ela é um problema pessoal, tá? Não sei se você tem problema com essa palavra, mas fala em voz alta essa palavra. Como que você falou? Bom, eu, por algum problema meu, quando eu vejo essa palavra, eu sempre tenho que pensar se é rare ou rear. Essa palavra significa traseira, por exemplo, a traseira do carro, qualquer parte de trás de alguma coisa, a gente vai usar essa palavra. E a pronúncia é rear. Rear. Talvez esse seja um problema só meu. Então, como que eu tô tentando associar essa palavra? Rear, traseira, rima com fear. Então, uma forma de eu superar esse meu problema foi procurar uma rima com essa palavra, para eu não pensar que é rare. Então, rear rima com o quê? Fear, ou com near, ear. Mas para me ajudar, eu memorizei a frase assim, ó. No fear in the rear. Não fique com medo do que tá por trás. Tipo alguma coisa assim, só para eu lembrar. Então, no fear in the rear. Acho que isso pode te ajudar também. Front, side, rear, rear. E a próxima palavra, quem selecionou não fui eu, mas um professor americano, norte-americano, que tá muito acostumado a dar aula para brasileiro. Eu perguntei para ele, qual é uma palavra que os brasileiros commonly mispronounce, né? Acabam errando a pronúncia, e ele escolheu essa palavra. A gente já vai ver qual é essa palavra, e esse professor, ele dá aula no Cambly, que tá patrocinando aqui o vídeo de hoje. É uma plataforma na qual você pode fazer aulas de conversação com tutores nativos do mundo inteiro, eu amo. E pensando nos meus alunos, eu vejo que tem pelo menos 2 perfis de pessoas. Aquelas que preferem flexibilidade e conversas reais, sem script, e aquelas pessoas que preferem uma estrutura, aulas guiadas e com um progresso claro, e ó, não importa porque o Cambly se adapta a você. Se você é mais flexível, você pode escolher o plano Private Plus. Nele você agenda aulas com tutores nativos de acordo com a sua rotina e conversa sobre temas da vida real, como trabalho, viagens, entrevistas, enfim, conversas do dia a dia. É super natural, leve e você ganha mais confiança falando. Mas se você gosta de aulas mais estruturadas, aí é melhor você escolher o Cambly Pro. Esse plano oferece aulas guiadas com objetivos bem claros para cada aula e acompanhamento do seu progresso. Então você sempre sabe no que está trabalhando e qual vai ser o próximo passo. E ele é perfeito para quem gosta de
ter um plano bem definido. E agora a boa notícia. Eles estão com a melhor oferta do ano rolando agora. Você ganha 60% de desconto em todos os planos anuais e já começa essas conversas com tutores nativos por apenas R$8 por aula. É a última semana para você garantir essa oferta, então toca no link aqui na descrição e também usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela para você aproveitar o desconto. Mas bom, vamos lá ver que palavra que esse professor escolheu. Okay, and is there any specific word that you find that Brazilians commonly mispronounce when they talk to you in English? It would probably be the word said. Sad, like not sad, like this, Yeah. not the adjective. You mean the Mhm. verb? Yeah, they say it rather as said. So because of the spelling, which it can be very confusing, obviously, in English, but I hear a lot of the pronunciation of said rather than said. So that's a common mistake that I do see. And what would you say to Brazilians who are, afraid of speaking or afraid of, having a conversation lesson on Canva, for example? Don't be afraid. We're here to help. So I know it's not a natural thing to meet a stranger, but yeah, we wouldn't be here if we didn't want to. So yeah, encourage. Maybe I look forward to seeing you very near in the future. So welcome. So, said. She said she was sad. Ela disse que estava triste. She said she was sad. E tem uma diferença de pronúncia entre said, do passado de say, e o sad, de triste, tá? O sad, a vogal é mais longa, a boca tá mais aberta. Sad. Mesma vogal de apple, cat. E o said é o E de Eva. Said. Boca um pouco mais fechada. That's what she said. Próxima palavra é essa aqui, que na verdade a gente fica na dúvida. Fala em voz alta aí. Você falou bow tie ou bow tie? Se você falou bow tie, eu te entendo. Vem aqui, me dá um abraço. Porque essa palavra, na verdade, tem duas pronúncias. Aqui, na palavra que eu tô te mostrando, que é a gravata borboleta, a gente vai usar bow tie. Bow tie. Porque bow é laço, com essa pronúncia que rima com show, né? Bow. Bow tie é a gravata borboleta. Repeat after me. Bow tie. Amazing. Mas a pronúncia bow também existe. Bow que rima com now ou how. Só que isso pode significar a proa do navio, so the bow of the ship. Ou se curvar, se dobrar também, mas o verbo. He bowed his head. Ele abaixou a cabeça. The waiter standing behind Hannah at the top of the stairs. Bow tie, 12 o'clock. A próxima clássica é essa aqui. E aí, como que você fala? Waffle. Bé. Wafer tá certo, wafer, né? Aquela bolachinha que a gente chama no sul de merendinha. Agora, essa comida aqui, a gente diz waffle. Waffle. Eu tive um vídeo viral sobre esse assunto nas outras redes, mas eu trouxe essa palavra pra cá, que eu acho que tem muita gente que escorrega ainda. E tem aqui a dica matadora pra você não errar mais a pronúncia dessas palavras. Quando você tiver double consonants, ou seja, 2 Fs, 2 Ts, enfim, qualquer consoante que seja dobrada, antes dessas duas consoantes, o som nunca vai poder ser um ditongo. Ai, ei, oi, sempre vai ser uma vogal curta, então nunca vai ser um ditongo. Então por isso que depois desses 2 Fs eu não posso fazer um ei, lembra da regra? Então não pode ditongo antes de consoante dupla, então em vez de way a gente vai falar waffle, tá? Por isso que a gente também fala apple e não apple, mas a gente fala ape e não app. É por isso que eu falo ride e falo ridden, e é assim que funciona. Acho que só essa dica aqui já vale o seu like e a sua inscrição no canal, hein? Waffle. Essa aqui é o nome de um molho inglês, tá? Não é uma palavra super comum do dia a dia, mas a galera não consegue falar, porque realmente essa escrita aqui, só por Deus, né, gente? É um monte de letra que a gente não sabe como pronunciar. Mas tenta aí, como que você pronunciaria essa palavra, que é um tipo de molho, né? A gente geralmente usa essa palavra com sauce, que é molho inglês. A pronúncia dessa palavra não é tão difícil. O difícil é a escrita mesmo. Então a gente fala Worcestershire. E quando a gente olha para os símbolos fonéticos, né, talvez isso te ajude, ó. Então é Worcestershire sauce. Quase um trava-língua, né? Worcestershire sauce. Pratica, essa não é muito fácil de pronunciar, né, eu acho. Eu falei que era escrita, mas acho que a pronúncia também não é tão simples. Mas agora você já sabe. I love peanut butter and Worcestershire sauce on my popcorn. A próxima palavra é essa aqui. Fala em voz alta. Você falou Ralph? Falou house, falou health. Só lembra que não tem esse L aí. É half. Então esquece o L e seja feliz. 2.5 men.
2 homens e meio, 2.5 men. That's how you pronounce the name of the show, tá? Half. Fácil, né? Repeat, half. Corrigido? Half, yeah. E a próxima é essa aqui. Como você pronuncia essa palavra? Falou there. Eu sei, muita gente fala, assim como muita gente fala said, muita gente vai falar there, mas a pronúncia dessa palavra é idêntica à palavra there, de lá. E de there, eles estão fazendo algo. They're doing something now. They're doing something there. They're doing something with their dogs there. Tá vendo? Todas as possibilidades aqui na mesma frase e a pronúncia é there, there, there. Air. Air. There. Repeat after me. There. Esquece o i. Wonder what happened over there. E a última, para fechar com chave de ouro, é uma palavra muito simples e que é mais fácil de pronunciar do que você imagina, que é essa aqui. Você falou Wednesday, então só esquece esse D aí no meio também, corta, ele é silent letter, ele é mudo, e pronuncia assim, Wednesday. Wednesday, com som de Z, Wednesday. Wednesday. Repeat, Wednesday. It's on Wednesday. Amazing. The best day is Wednesday. Eu quero saber se você gabaritou ou aprendeu algo novo aqui no meu vídeo e a gente se vê no próximo. Thanks for watching. See you!